É fácil esquecer que cada arma usada pela Rússia na Ucrânia é feita de várias peças. Um projétil de artilharia requer material para o invólucro e explosivos químicos, evitando que vire apenas metal inútil ao atingir o alvo. Se faltar uma parte, a arma não pode ser montada. Foi o que a Ucrânia fez no fim de semana. A Ucrânia atingiu 1.800 quilômetros, ou cerca de 1.118 milhas dentro da Rússia, para destruir uma fábrica química que é vital para a produção de munição russa. O núcleo interno de Vladimir Putin arde enquanto a Ucrânia conquista mais uma vitória com um ataque profundo, em uma guerra de 1000 cortes. Em 14 de setembro, o Kiev Independent foi um dos veículos que noticiaram o ataque ucraniano com um drone de longo alcance no dia anterior. O ataque levou a Ucrânia a enviar drones mais longe do que nunca no território russo. Enquanto eles percorrem mais de 1.600 quilômetros antes de pousar na região de Piam Krai. Por que essa região? Lá está a fábrica química Metafrax, que fabrica produtos químicos usados na produção de artilharia e minas da Rússia. O ataque ocorreu por volta das 21h20 no horário local, segundo o Kiev Independent. E a Ucrânia atingiu uma empresa industrial na cidade de Gubakar, que agora se sabe ser a fábrica química em questão. Também não sabemos muitos detalhes. A Interfax diz que uma fonte da Diretoria de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia confirmou o ataque. O ataque foi feito pelas forças de sistemas não tripulados do Departamento de Operações Ativas, ligado ao Ministério da Defesa da Ucrânia e responsável por vários ataques importantes de longo alcance. A fonte confirmou que a fábrica Metafrax foi alvo por sua produção química, incluindo explosivos como ureia, metanol e pentrita. Era isso que a Ucrânia queria impedir. Há um vídeo, mas as imagens não mostram o ataque diretamente. Publicado pela Euromaidan Press em seu perfil no X, as imagens parecem ter sido gravadas por um passageiro em um carro passando pela fábrica química Metafrax. O vídeo de 42 segundos divulgado pela Astra, segundo a Euromaidan, mostra fumaça saindo da fábrica. Um prédio grande bloqueia a origem da fumaça, mas a imagem clareia por volta dos 20 segundos. O cinegrafista amador dá zoom no prédio para mostrar chapas de metal penduradas nas laterais. Há uma grande marca de queimadura acima do dano, o que não é por acaso. Independentemente do prédio, houve um impacto direto que causou grandes danos. Mas não há confirmação oficial. Além da fonte da Interfax, não houve declaração oficial da Ucrânia sobre o ataque até agora. O Kiev Independent afirma que não pôde confirmar de forma independente se o ataque atingiu a fábrica química alvo da Ucrânia. No entanto, o breve vídeo sugere que é apenas uma questão de tempo até que essa confirmação aconteça. Sabemos que o governador regional de Gubakar confirmou o ataque da Ucrânia à região em 13 de setembro. Em uma resposta tipicamente russa, Dmitry Makonin usou o Telegram para tentar minimizar o ataque, ao mesmo tempo em que incentivava os moradores da região a manterem a calma e não entrarem em pânico. Um drone inimigo entrou em uma empresa industrial de Gubakar, segundo Makonin. Interessante, pois o governador regional confirma que o drone atravessou as defesas aéreas da Rússia. Embora ele, é claro, não diga nada sobre o que o drone atingiu ou se atingiu alguma coisa. Não há vítimas. A empresa está operando normalmente. Serviços de emergência atuam no local. Não há risco para os moradores. Pedimos que mantenham a calma e confiem apenas em fontes oficiais de informação. A situação está sob controle, acrescentou Makonin. Tudo isso parece bastante padrão até agora. No entanto, o apelo de Makonin para que qualquer pessoa que leia esta declaração ouça apenas fontes oficiais de informação sugere que a Rússia está tentando controlar a narrativa em torno desse ataque. E Makonin deixa isso claro no final de sua declaração no Telegram. Peço aos moradores que não publiquem fotos ou vídeos do veículo aéreo não tripulado. Ao postar esse tipo de informação nas redes sociais, vocês estão ajudando o inimigo, que fez mais uma tentativa patética de nos intimidar. Eles não vão conseguir, a vitória será nossa, conclui Makonin. Esse gesto final pode inspirar. O principal objetivo da Rússia é impedir que seus cidadãos compartilhem vídeos nas redes sociais. Vídeos da usina permitiriam que o mundo visse que a Ucrânia teve sucesso. A Rússia não quer que esse tipo de informação seja divulgado. Narrativas ficam mais difíceis de controlar com vídeos que contradizem a versão oficial russa.
O Kremlin está tão focado em tirar os vídeos da internet que permitiu que regiões passem a aplicar multas. Moradores que publicam imagens de ataques de drones na internet. Isso de acordo com a Medusa, que informou em junho que o Kremlin considerou oficialmente uma proibição nacional de publicar imagens de ataques de drones, antes de recuar, tentando equilibrar segurança da informação e liberdade. Proibir o compartilhamento dessas imagens faria a Rússia parecer ainda pior para seus inimigos. Agora, Medusa afirma que 12 regiões da Rússia já adotaram multas como punição regional. Até agora, só Tula e Kaluga aplicaram multas. Kaluga levou 42 casos envolvendo imagens de drones à justiça. Quem compartilhar imagens pode pagar até 4.000 rublos, $48, enquanto organizações pagam multa maior de cerca de $1.200. Não sabemos se existem leis desse tipo em Pankrai. A falta de imagens, exceto um vídeo mostrando danos na Metafrax, indica que os alertas de Makonin estão sendo considerados. Se isso acontece porque as pessoas da região querem apoiar a Rússia ou porque não querem ser multadas, fica a critério do espectador. Ainda assim, está bem claro que ocorreu um ataque. Makonin confirmou isso, embora sem detalhes. Há um vídeo da Metafrax soltando fumaça e com danos visíveis em um prédio, aparentemente causados por um drone. E se for para acreditar na Interfax, fontes dentro do Ministério da Defesa da Ucrânia estão dizendo que o ataque realmente aconteceu. As evidências mostram que a Metafrax está em chamas. Mas por que a Ucrânia escolheu esse alvo para seu novo ataque de longo alcance? O status da fábrica pode ter influenciado a decisão, segundo o relatório da Euromaidan Press sobre o ataque ucraniano. A Metafrax é uma das maiores empresas privadas da Rússia, ocupando a 200ª posição no ranking Forbes de 2021. O Kiev Independent informa que, em 2023, a Metafrax Chemicals abriu uma nova unidade de ureia amônia melamina na fábrica de Gubacca, produzindo 30.000 toneladas de amônia nos primeiros 8 meses. A Metafrax Chemicals, que administra a instalação, é tão crucial para o esforço de guerra russo que foi sancionada pelo Reino Unido e Ucrânia. Então, essa fábrica foi um troféu, um grande. A Ucrânia conseguiu atingi-la. Mesmo que o dano não seja grave, já mostra que pode conquistar esse troféu. Não esqueça que a fábrica fica a quase 1.200 milhas da fronteira entre Ucrânia e Rússia. Putin e seus aliados não imaginavam que um drone ucraniano poderia entrar tão fundo na Rússia, nem há um ano. Mas a Ucrânia acabou de conseguir isso. E ao fazer isso, a Ucrânia mostrou à Rússia que nenhuma de suas instalações de produção tão ou está segura, não importa o quão profundamente dentro da Rússia elas possam estar. Essa é uma mensagem importante a ser enviada. Mas, além dos aspectos simbólicos do ataque, a Ucrânia está claramente tentando interromper o fluxo de produtos químicos que a fábrica produz, vários dos quais têm aplicações militares. Veja a ureia, por exemplo. Ela não é necessariamente perigosa, sendo um fertilizante agrícola. No entanto, quando esse fertilizante é misturado com ácido nítrico, ele produz nitrato de ureia, que é um explosivo de alto poder e que ganhou certa notoriedade por seu uso em dispositivos explosivos improvisados, ou IEDs. A Collective Awareness to Munição Não Detonada informa que IEDs no Iraque, Afeganistão e Paquistão continham esse composto químico, com o nitrato de ureia também sendo um dos favoritos entre terroristas que precisam fabricar bombas a partir de produtos químicos imediatamente disponíveis. Devido à insensibilidade e instabilidade, o nitrato de ureia é usado como carga principal em grandes IEDs, segundo o portal. A Rússia percebeu esse potencial e não utiliza a ureia como outros países, evitando o nitrato de ureia. Ela usa o produto químico para produzir amônia, como mencionado. Segundo a Euromaidan Press, a Rússia utiliza amônia e ácido nítrico para produzir nitrato de amônio, que serve na fabricação de projéteis de artilharia e minas. Você se lembra de quando mencionamos como uma arma se torna inútil, quando as peças necessárias para fabricá-la desaparecem? Era isso que a Ucrânia estava buscando com esse ataque. Destruir uma fábrica de ureia corta o fornecimento de um produto químico essencial para a Rússia fabricar minas e projéteis. Quanto menos dessas munições houver na Ucrânia, mais ela poderá se defender dos ataques russos. O exército russo enfraquece por falta de recursos para atacar a Ucrânia. Como de costume, a Ucrânia causou mais um pequeno dano à máquina de guerra da Rússia,
com ataques de longo alcance. Isso, somado a todos os outros ferimentos causados pelos ataques de longo alcance, faz parte de uma estratégia de morte por 1000 cortes, projetada para eliminar a capacidade de fabricação necessária para manter a guerra de Putin. Curiosamente, Metafrax pode parecer um alvo incomum. Sim, a empresa fabrica compostos químicos de uso militar, o que provavelmente explica as sanções da Ucrânia e do Reino Unido. Segundo a Euromaidan Press, a Metafrax se esforçou para ocultar vínculos públicos com o Ministério da Defesa da Rússia. Provavelmente numa tentativa de manter uma fachada de neutralidade corporativa. Digo fachada porque a Euromaidan Press diz que a Metafrax pertence à empresa-mãe Roshkin. A Roshkin está diretamente ligada ao exército russo, ou talvez mais precisamente, tem ligações diretas com Vladimir Putin. O Moscow Times expôs essas ligações em abril ao noticiar sobre os donos da Roshkin, Boris e Arkady Rotenberg. Seria fácil supor que esses irmãos Dahmer são apenas dois entre os muitos oligarcas que ganham milhões graças às políticas distorcidas de Putin e à forma corrupta como ele governa seu país. Os laços dos Rotenberg com Putin são ainda mais profundos. Segundo o Moscow Times, os irmãos são amigos de infância do líder russo. Os irmãos têm estado ocupados durante a guerra na Ucrânia. Eles se posicionaram como principais beneficiários de apreensões de ativos russos durante a guerra, segundo o Moscow Times. Eles têm focado em comprar o máximo de empresas químicas nos últimos anos. Os irmãos estão fazendo um grande negócio. O gabinete do Procurador-Geral da Rússia processou mais de 85 empresas russas e recuperou 24 trilhões de rublos para o Estado. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, segundo o Moscow Times e relatório do Financial Times. Os Rotenbergs lucraram bastante por serem tão próximos de Putin enquanto essas apreensões de ativos acontecem. Quer adivinhar qual país, antes citado pela Forbes, ficou com Rotenberg há um ano? Metafrax, claro. Em outubro de 2024, a Interfax divulgou que a Roshkin venceu um leilão da Agência Federal de Gestão de Propriedades da Rússia, adquirindo quase 97% da Metafrax. Segundo a Interfax, em 2023 a empresa passou para o Estado. Ou seja, a instalação atingida pela Ucrânia é um exemplo perfeito da relação corrupta entre Putin e seus amigos de infância, que floresceu desde que a Rússia iniciou sua invasão. Os irmãos conseguem abocanhar mais indústrias russas, talvez sabendo que vão lucrar muito tanto durante a guerra quanto muito tempo depois. Quanto ao Putin, seu governo federal ganhou cerca de 175 milhões de dólares com a venda. Owen Roshkin foi o único a participar do leilão que resultou na venda da Metafrax. A corrupção ficou evidente. Isso mostra que a Metafrax já não é a mesma empresa que a Forbes listava entre as maiores privadas da Rússia. Tecnicamente, a empresa ainda é privada, se é que pode ser chamada assim ao pertencer a dois grandes amigos do Putin. Na prática, a Metafrax é usada pelo governo russo, mesmo sem admitir ligação pública com a indústria de defesa do país. Todas essas informações lançam uma nova luz sobre o motivo pelo qual a Ucrânia mirou na Metafrax. A empresa já era um grande troféu por sua reputação anterior. Além disso, ela produz exatamente os produtos químicos que a Ucrânia quer limitar à Rússia, como explicaremos a seguir. No entanto, o ataque foi pessoal. Todas as informações sobre os irmãos Rotenberg, Putin e os negócios obscuros que acontecem são de conhecimento público, o que significa que é quase certo que a Ucrânia sabe exatamente quem realmente opera a fábrica Metafrax. Essa foi mais uma mensagem da Ucrânia para Putin. Não só podemos atacar mais profundamente dentro da Rússia do que você jamais imaginou ser possível, como também podemos atingir o seu núcleo, atacando os negócios que você basicamente está presenteando aos seus amigos em troca de alguns favores por baixo dos panos. Apesar do ataque à Metafrax ter sido destaque em 13 de setembro, não foi o único alvo da Ucrânia. Segundo a Euromaidan Press, a principal inteligência da Ucrânia e forças especiais atacaram linhas ferroviárias na Rússia entre 13 e 14 de setembro. Essas linhas ficam nos oblastes de Oriol e Leningrado. Uma fonte ucraniana diz: esses ramais ferroviários são elos logísticos críticos para o abastecimento das forças de ocupação em Kharkiv e Sumy. O ataque em Oriol matou 3 membros da Guarda Nacional Russa durante inspeção nos trilhos, segundo a Euromaidan Press. Quanto ao ataque em Leningrado, que descarrilou uma locomotiva com 15 vagões-tanque acoplados,
A Rússia afirma que os vagões-tanque estavam vazios, mas a Ucrânia diz que estavam cheios de combustível para a linha de frente. Outro descarrilamento de trem em Leningrado teria matado um maquinista. Em 12 de setembro, um dia antes do ataque a Metafrax, a Ucrânia atingiu uma refinaria na República do Bashkortostão, Rússia, a cerca de 1.500 quilômetros da fronteira ucraniana. O ataque evidencia a determinação da Ucrânia em manter ataques a refinarias desde agosto, responsáveis por eliminar cerca de 20% da capacidade russa de refino e causar escassez de combustível no país. A Ucrânia também foi ativa no fim de semana. Quando dizemos que Putin foi atingido, é sério. Os amigos dele enfrentam danos na fábrica química, adquirida graças ao confisco de ativos viabilizado por Putin. 2 trens russos descarrilaram. Um deles possivelmente levava combustível para as linhas de frente. Uma instalação que produzia esse combustível pode ter sido desativada por um drone ucraniano. Voltando ao ponto anterior sobre a Ucrânia, ela privou a Rússia de produtos químicos essenciais ao atacar a Metafrax. No fronte da artilharia, a Rússia não pode se dar ao luxo de perder uma fábrica que desempenha um papel tão vital em ajudar o país a produzir mais projéteis de artilharia. A artilharia tem sido uma das principais armas da Rússia desde o início da invasão, permitindo bombardear as fortificações ucranianas até enfraquecê-las o suficiente para o avanço russo. Esses bombardeios enfraqueceram em 2025. Em janeiro, a Newsweek informou que ataques de longo alcance da Ucrânia reduziram pela metade os estoques de munição de artilharia da Rússia. Pouco depois, entendi por que isso era importante. Segundo a Expresso TV e o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Siersky, há um ano as forças russas tinham vantagem de 10-1 em munição de artilharia. Hoje, essa proporção caiu para quase 2-1, disse Siersky no Facebook em 8 de fevereiro. Siersky destacou que a Ucrânia destruiu mais de 13 mil sistemas de artilharia russos no último ano, além de realizar ataques em profundidade. Ao destruir estoques de projéteis, a Rússia ficou tão desesperada que buscou munição na Coreia do Norte, segundo a Forbes. Claro, isso traz o problema de Putin, colocar a Rússia ainda mais nas mãos da Coreia do Norte. A Coreia do Norte está fazendo um favor para a Rússia. Eventualmente, a Coreia do Norte vai cobrar da Rússia a retribuição desse favor. Com o ataque a Metafrax, a Rússia pode depender ainda mais da Coreia do Norte. Isso resulta em menos projéteis de artilharia para a Rússia. Além disso, se a Euromaidan Press estiver correta e os produtos químicos fabricados na Metafrax também forem usados para fabricar minas, a Ucrânia obteve mais uma vitória para seus soldados. Neste ponto da guerra, o país se assemelha a um campo minado. O SEPA informou em novembro de 2024 que cerca de 2 milhões de minas foram espalhadas na Ucrânia, contaminando 40% do território. Sim, parte dessas minas foi instalada pela Ucrânia para se proteger do avanço russo. No entanto, a Rússia está usando minas sem restrições, especialmente em cidades de onde foi forçada a se retirar, e quer tornar impossível para o povo ucraniano recuperar totalmente suas terras. Essas minas representam não apenas uma arma tática, mas uma ameaça de longo prazo à segurança dos civis, à recuperação agrícola e à reconstrução nacional, diz SIPA. Seria tolice agir como se o ataque à Metafrax fosse impedir a Rússia de plantar minas, mas toda ajuda conta. Remover os produtos químicos tira da Rússia algumas minas, o que é positivo para os defensores da Ucrânia. De todas as vitórias da Ucrânia nesse ataque, esta pode ser a mais importante, principalmente se a Ucrânia seguir atacando a Metafrax. O ataque contra a fábrica química oferece mais um exemplo das defesas da Rússia falhando completamente. No dia 13 de setembro, a Ucrânia, mais uma vez, mostrou que a Rússia não tem resposta para seus drones. Moscou pega fogo após falha total das defesas russas, como mostramos em nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais cobertura dos recentes ataques da Ucrânia na Rússia. Obrigado por assistir.